Olá, bonitão! Olá, bonitona! Aqui é o professor Odair. Nessa videoaula a gente tratará do tema povos pré-colombianos. E por que esse nome? Porque trata-se da população que vivia na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. O prefixo pré significa antes. Povos pré-colombianos, povos que viviam aqui na América antes de Cristóvão Colombo, primeiro europeu, chegar aqui em 1492. Então, aqui a gente tratará de povos indígenas com uma organização já de civilização, como os astecas, os maias e os incas, e também trataremos de povos com organização ainda tribal, como os povos encontrados aqui no Brasil, ok? Então vamos à aula. E o primeiro povo que a gente vai conversar são os maias. O primeiro povo pré-colombiano são os maias. Veja aqui no mapa, eles viveram na região conhecida como Península de Yucatán, que hoje cobre um pedaço do México, né? Cobre a Guatemala, Honduras, Belize, que são nações, países da atual América Central, né? Os maias viveram aí na região de 250 até 900 depois de Cristo, mas vestígios arqueológicos falam sim que eles já estavam por aí em 2500 antes de Cristo. Os maias tinham cidades-estado, né? Não era um império centralizado. Cidades como Copán, Palenque, Chichén Itzá, desenvolveram na sua agricultura o milho, que é um alimento básico, a gente vai ver isso, né? Os outros povos também. Também desenvolveram cacau, algodão, eram politeístas na sua religião, significa que adoravam vários deuses, desenvolveram interessantes técnicas de escrita, né, de calendários, né, inclusive desenvolveram uma noção de que a cada 52 anos o mundo acabaria e renasceria, né, de acordo com a sua concepção religiosa, enfim. E os maias tiveram como principal problema conflitos internos, né? Conflitos internos, devastação da natureza, o que causou, né, um desequilíbrio ambiental que gerou problemas na produção agrícola. Faltou comida, muita gente morreu de fome, segundo a teoria mais aceita, né, e os maias sobreviventes acabaram se dispersando pela floresta. Comentar agora sobre os astecas, outro povo importantíssimo, outro povo pré-colombiano importantíssimo, né? Mais uma vez aqui no mapa, repare, a gente tem a América do Sul, América Central, aqui onde está em vermelho eram os maias, e aqui mais ao norte os astecas, no atual México, né? Por isso que a gente tem aqui a representação da bandeira mexicana, que tem um símbolo asteca, né? Uma águia devorando uma serpente, foi entendida como um presságio, né, pelos povos nômades para fundar Tenochtitlán, que acabou se tornando a sede do Império Azteca, né, em 1325. Inclusive, esse símbolo permanece até hoje na atual bandeira do México. Tenochtitlán é fundada em 1325, portanto, eles tiveram uma convivência, né, enquanto império, de 1300 a 1521. Era um povo imperialista, significa que eles dominavam os povos vizinhos, né? Calcula-se que chegou aí alguma coisa em torno de 11 milhões de habitantes do Império Azteca. As classes sociais eram muito bem hierarquizadas, né? O que é uma característica de uma civilização. E no topo do poder estava o imperador. Característica importante da civilização azteca, sua economia, eles desenvolviam feijão, abóbora, também o milho, veja só. Desenvolveram uma técnica apuradíssima, sensacional, né, para driblar o problema que eles tinham de terras férteis, né. Essa técnica chama-se de chinampas. O que é isso? Eles desenvolveram plataformas de terra, né, plataformas artificiais, no lago, onde eles colocavam terra fértil e faziam as suas plantações, né? Dentro da sua religião, eles eram politeístas, também acreditavam em vários deuses, né, ligados às forças da natureza e aos animais, né? Alguns dos deuses dele, deuses de nomes complicados, né, Tlaloc, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli,
E veja, eles praticavam sacrifícios humanos. Qual a razão disso? Né? Eles aprisionavam povos vizinhos, se não trabalhavam como escravos para eles, pegavam para os sacrifícios humanos, porque eles entendiam que os deuses não tinham sangue. Então, se eventualmente acontecesse algum problema, alguma falta de chuva, eles interpretavam que os deuses estavam bravos. E para satisfazer os deuses, então, promoviam esses sacrifícios humanos. O Império Azteca caiu não por conta de algum povo vizinho, mas pela mão e armas dos europeus. Os espanhóis, que conquistaram a região através de Colombo, que chegou na América em 1492, a Espanha determinou que alguns exploradores viessem para a região para conquistar os povos que já estavam aqui instalados. E assim fez, nomeando Hernán Cortés. Foi esse cidadão que, chegando aqui, destruiu o Império Azteca na época governado pelo imperador Montezuma, né? Isso em 1519. E Cortés foi muito, muito inteligente, né? Apesar de toda a crueldade, ele contou com a ajuda de povos que eram inimigos dos aztecas, né? Por exemplo, os tlaxcaltecas, né? Conseguiram atacar Tenochtitlan em 1521, conquistou definitivamente a cidade, né, contando com apoio dos inimigos dos astecas e também contando com isso aqui, ó, as armas de fogo. Foi elemento fundamental para que os espanhóis dominassem e explorassem toda a região antes, que era antes dos astecas. Um terceiro povo pré-colombiano importante também, uma civilização também brilhante, a civilização Inca, né? Você observa aqui no mapa que eles construíram o seu império dominando um extenso, um gigantesco território, né? Na parte oeste da América do Sul, né? Que hoje engloba países como Equador, Chile, Bolívia, foi até o norte da Argentina, né? Como império, os Incas preponderaram na região de 1438 até 1533, tinham como cidade capital, como sua grande capital, a cidade de Cusco, né? Um império tão grande que chegou, olha aqui, ó, 16 milhões de pessoas, calcula-se aí por alto um território que abrangeu aí cerca de 3.500 quilômetros, então foi um império gigantesco, né? Também era um império, ou seja, também assim como os astecas, também conquistavam povos vizinhos, né? E na medida que conquistavam povos vizinhos, subjugavam esses povos, exigiam que esses povos pagassem tributos, né? E interligavam as regiões através da construção, né, de estradas, né? Calcula-se que eles construíram algo em torno de 40.000 quilômetros de estradas interligando as regiões dominadas pelos incas, né? Eles tinham como organização política a figura de um comandante supremo, de um imperador, que eles chamavam de Sapa Inca, que tinha um poder teocrático. O que é isso? Ele tinha um poder tanto administrativo também como poder religioso, né? Também era considerado uma divindade. Os incas, para sobreviver, fundamentaram sua atividade econômica na agricultura, né? Plantação de batata, feijão, olha só, milho de novo, né? Desenvolvendo uma interessantíssima técnica de cultivo chamada curvas de nível, que é isso aqui que a gente está vendo, olha, parece arquibancada, né? E na verdade são mesmo bancadas, né? Que eles faziam com solo fértil para poder desenvolver a cultura num ambiente que era complicado, originalmente é uma montanha, se planta em montanha, mas eles criaram essa técnica para poder desenvolver a agricultura em região montanhosa, né? As curvas de nível. Aqui a gente tem as cenas das aldeias, né? Que eles chamavam de ailus, que era a base da produção econômica dos incas. Os ailus eram chefiados por um curaca, eram também politeístas, adoravam forças, né? Deuses ligados à natureza, deuses ligados aos animais, e eles criaram uma extensa rede de comunicação através de mensageiros que eles chamavam de chasqui, que carregavam seus quipós. Quipó eram essas tiras aqui de couro que eles faziam nós, né,
e de acordo com a distância dos nós, estabelecia-se a comunicação e também contabilidade do comércio. Assim como os astecas, os incas também não foram derrotados, não acabaram seu domínio por conta de algum povo vizinho, né, que os submeteram. Não. Foi um processo muito parecido com os astecas, só que os incas foi um outro conquistador. Chamava-se Francisco Pizarro, e ele contou com certa facilidade porque os incas eles estavam com um problema interno muito grande, né? Os dois filhos do último grande Sapa Inca, Huayna Capac, né, que faleceu aí por volta de 1525, 1527, eles disputavam o império entre si, então havia uma clara divisão entre o Império Inca. Francisco Pizarro, né, que você vê aqui a figura, se aproveitando dessa divisão, se aliou também com inimigos que não gostavam da dominação inca, né, e promoveu a destruição, né, matou os principais líderes incas e dominou a região, submetendo toda essa região ao domínio espanhol, né? Inclusive aí da região que os espanhóis vão tirar muita prata, né? Vão compor lá, vão aumentar muito a balança comercial dos espanhóis na Europa. Bom, e aqui no Brasil também havia população, povos pré-colombianos. Calcula-se que o Cabral, quando chegou aqui, né, já devo ter comentado isso, havia algo em torno de 3 milhões de índios, né, 3 a 4 milhões de índios. E em linhas gerais, como é que eles viviam, né, aqui na região quando da chegada dos portugueses? Primeiro, tem que acrescentar que havia, e ainda há até os dias atuais, uma diversidade cultural imensa na população indígena, né? Imaginar que índio é tudo a mesma coisa, não. A imagem aqui mostra, né, adereços, né, alguns enfeites que são específicos de um povo para o outro. Em linhas gerais, os grupos indígenas foram divididos em 4 grandes subgrupos, né? Os Tupi, Macro-G, Aruaque e os Caribe. Cada um deles, repito, né, com a sua cultura, sua religião, seu costume em específico. Em linhas gerais, né, de novo, específico de cada um, mas algumas características comuns, né? Eles tinham uma liderança denominada de cacique, que é o chefe político administrativo, o pajé, que é o responsável, né, pela transmissão da cultura, do conhecimento, aquele que também aplica, né, remédios baseados em ervas medicinais, e a religião indígena baseada nos antepassados e também na força, né, nos elementos da natureza. Assim como os astecas e os incas, os índios, a população indígena brasileira também sofreu na mão dos europeus, né? É diferente que os astecas e incas sofreram com os espanhóis. Indígenas brasileiros sofreram e ainda sofrem, né, com o homem branco. Na época, especificamente, eram os portugueses. E veja só, todos os projetos econômicos implantados pelos portugueses aqui no Brasil implicaram em devastação, em invasão, devastação e massacre da população indígena. Assim aconteceu com o ciclo do açúcar, assim aconteceu com o ciclo do ouro e outras atividades econômicas aqui desenvolvidas pelos portugueses foram atividades que trouxeram, junto com a exploração econômica, a destruição de gigantescas populações indígenas. Processo que foi facilitado porque os índios ainda estavam no estágio, né, do arco e flecha, e os portugueses já tinham as armas de fogo. Daí a desproporção de armas e daí a vitória relativamente tranquila dos portugueses face à população indígena. Processo que, inclusive, dura até os dias atuais. É isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não compreenderam? Então, anotem aí as suas dúvidas, né? Utilizem os canais que a gente tem aí de comunicação para esclarecer, né, os eventuais problemas, eventuais indagações sobre o tema povos pré-colombianos. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.